Ok, Janine, ok, colegas, vamos dar seguimento, então, à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 3 de dezembro de 2020, após o nosso intervalo, e vamos dar seguimento pelo item 311 da pauta do contribuinte Januário Irineu Paredes, de relatoria do conselheiro Francisco. Item 311 do contribuinte Januário Irineu Paredes. Francisco, então, pode iniciar. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fito de extinguir crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos auferidos por anistiado político por meio de ação judicial, referente ao exercício 2008. Eu vou fazer uma síntese do que ocorreu aqui no processo para explicar as minhas razões. Lá na folha 11 da minuta, só como a gente já teve essa discussão na reunião passada, apresentei meu entendimento a respeito do assunto, mas como o conselheiro Luiz não estava presente, eu vou fazer uma breve síntese aqui. Há vários entendimentos, eu encontrei na jurisprudência do CARF, vários entendimentos sobre esse assunto. Isenção de rendimento auferido por anistiado político. Há entendimento de que os atrasados que o contribuinte recebeu em ação judicial, ele teve uma ação judicial, ou não teve, ele foi reconhecida a condição de anistiado político. Ele impetrou com a ação judicial para receber atrasados, tem entendimento que esse rendimento não é isento, tem entendimento que ele é isento de qualquer época, tem entendimento que é isento a partir de 2002, agosto de 2002, e eu discorrendo dentro do meu voto, eu fico com esse outro entendimento, que ele é a partir de 2002, e que independe de requerimento a ministro, de ser pelo Tesouro. Então, esse é o meu entendimento, ele diverge um pouco de algumas situações, e nesse meu entendimento, eu preciso saber, para eu votar, eu preciso saber se essa verba, a que competência pertence a esses rendimentos. E o contribuinte não trouxe isso nos autos. Eu até disponibilizei na pasta aí, a documentação, que a gente olha que ele tem montante, mas ele não tem, tudo bem, informação judicial, mas corresponde a que competência? A partir de quando? Nós tivemos na reunião passada um caso que os rendimentos eram anteriores a 2002, anteriores à vigência da lei. Então, eu neguei provimento. E esse agora nós não temos. Então, a minha proposta é converter esse julgamento em diligência, numa resolução, para que a unidade intime o contribuinte e ele traga aos autos as competências a que se refere esses rendimentos. Porque a partir daí, no meu entendimento, eu vou definir, vou definir se são realmente isentos ou não. Então, essa é a minha proposta em relação a esse processo. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 311 da pauta, o conselheiro relator está propondo uma diligência, propondo converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem instrua os autos com algumas informações, né? Quanto à competência, ao ano calendário de recebimento desses rendimentos. Esses atrasados, exato. Esses rendimentos recebidos na ação judicial. Para saber se são anteriores ou posteriores à lei, né? Alguém diverge dessa proposta de diligência? Alguém discorda? Ninguém discorda? Todos estão de acordo? Então, eu acho que... Só destacando, presidente... Pode falar. E eu concordo com a proposta de diligência, mas só para destacar que o valor foi pago posterior à vigência da lei, né, decorrente de uma ação judicial. Ok. O recebimento foi depois da lei, né? O recebimento... Isso. O recebimento, porque a lei fala em valores pagos, né? Quando é que foi o pagamento? Foi posterior à vigência da lei. Mas o período ao qual se refere, aí, de fato, precisa verificar de acordo com o recebimento do valor. Ok.
Então, tá. É interessante até consignar isso na sua resolução, né, Francisco? Deixar Não, eu vou manter o relatório em boa medida, onde trago todos esses detalhes, onde recebeu, como ocorreu a situação. Só não vou discorrer a legislação. Perfeito, perfeito. Então, colegas, ninguém diverge da proposta de diligência, né? Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 311 da pauta, eu vou consignar na ata aquele texto padrão nosso para resolução no caso de conversão do julgamento de diligência. Então, ficará assim para o item 311 do contribuinte Januário Irineu Paredes. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Nesse caso, é bom cientificar o contribuinte? Né? É bom cientificar? Eu acho que é necessário, porque ele é que vai ter essas peças, ele que vai trazer, né? Teve uma ação lá, ele que recebeu, teve cálculo judicial, e essas peças processuais não estão da ação judicial, não estão no processo. Então, ele vai trazer isso daí. Então, eu não vou usar aquele texto padrão nosso, eu estou pensando em fazer assim, ó. Que tal fazer assim? Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com documentos e informações nos termos do voto do relator. Pode ser assim? Pode. Nos termos do voto do relator. Não tem a decisão judicial, não, no processo? Não. Tem algumas peças, deixa eu dar uma olhada aqui o que é que tem, mas não tem esse dado. Eu botei as informações que ele botou, disponibilizei na pasta aí. Tem informação, mas são globais, não tem assim os períodos. Tá, eu disponibilizei, inclusive, na pasta aí. Um arquivo em PDF. Então, eu registrei assim. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e documentos relacionados no voto que segue na resolução. Pode ser assim? Pode, né? Aí você lá relaciona os documentos, os votos. É possível que a unidade de origem precise intimar o contribuinte para apresentar documentos, né? Então não tem sentido colocar já no dispositivo intimar o contribuinte, né? Se talvez isso já seja necessário pela própria... Ok. Então tá, essa ficou a decisão para o item 311. Com as informações e os documentos relacionados no voto que segue na presente resolução. Na resolução. Colocar na presente resolução. Presente, que segue na presente resolução. Tá? Instrua os autos com as informações e os documentos relacionados no voto que segue na presente resolução. Tá, perfeito. Esse foi o item 311 da pauta do contribuinte Januário Irineu Paredes. Vamos passar agora para o item 312 do contribuinte Celso Antônio Rodrigues da Silva, de relatoria da conselheira Ana.
Agora nós teremos alguns processos, 3 processos de relatoria da Ana. 3 processos. Podemos começar, Ana? Então, pode iniciar a leitura do relatório do voto. Aqui o contribuinte ele foi autuado por omissão de ganhos de capital decorrente de uma cessão de direitos referentes a um precatório. Ele recebeu esse precatório da Justiça Trabalhista numa ação e ele fez a cessão dos direitos para 2 pessoas jurídicas diferentes. E ele não declarou como ganho de capital. Ele declarou no imposto de renda na declaração de ajuste anual. O que acontece? Ele fazia jus ao recebimento de 680.301,81 centavos a título de principal e 50.339,51 a título de FGTS. Ele trouxe a escritura pública da seção de direitos, está na folha 57 e 58, para 2 empresas, a Ágil Serviços Especiais e a 5 Estrelas Sistema de Segurança. Então, cada uma delas recebeu uma parte. Eu coloquei no meu voto as operações que foram realizadas, os valores tais como foram cedidos e os descontos de imposto de renda que tiveram na fonte, e os totais, bruto cedido, o total de imposto de renda retido na fonte, o total líquido cedido e o total que ele recebeu. Na declaração do imposto de renda do ano calendário 2005, exercício 2006, ele declarou rendimentos tributáveis no montante de 107.105,42, que ele recebeu da Secretaria de Saúde, e ele apresenta esse comprovante de rendimentos. O valor que ele recebeu desse precatório, da sessão do precatório, ele declarou como rendimentos isentos e não tributáveis. Depois ele apresentou uma retificadora e ele alterou os rendimentos tributáveis, acrescentando esse valor que seria no precatório e deixou de colocar como rendimento isento e não tributável. E aí ele zerou onde estariam os isentos e não tributáveis. Ele trouxe esse comprovante também, que a Secretaria da Saúde declara, os valores, inclusive, do precatório dele, e ele alega um equívoco na apresentação da retificadora, já que ele declarou o valor referente ao precatório em sua totalidade, na declaração do ano calendário 2006, conforme a declaração que foi fornecida pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. E a retificadora ele apresentou antes do início do procedimento fiscal. Eu estou, no caso, negando provimento para ser mantida o acórdão da DRJ, que concluiu, na verdade, que o imposto de renda sobre o ganho tem que incidir sobre ganho de capital, a alíquota de 15%, referente à diferença positiva entre o valor de alienação, que é o valor líquido recebido dele, e o custo dele de aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos, e não integrando a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual. E aí eu concluo por negar provimento. Mas, Ana, ele não retificou antes do início da ação fiscal, não? Ele retifica, aí ele coloca como rendimentos de imposto de renda, na declaração de ajuste anual. Ele não coloca como ganho de capital. Eu trabalhava muito com ganho de capital lá quando eu trabalhava na fiscalização, aí tem várias leis, acho que a mais atual é 8.981 na época, né, deve reger esse fato gerador, aí tem a 13.200 e tanto, e de fato a cessão de direitos representada por crédito, por esse tipo de crédito, né, precatório, ela é sujeita à apuração de ganho de capital, e a tributação é separada, ela é feita longe do ajuste anual. Mas quando ele declara no ajuste anual, ele tem algum recolhimento de tributo, alguma coisa, para fazer abatimento, porque ele ofereceu parte da tributação, né? Tem que ver como é que é feito esse encontro de contas. Não. Porque teve o retido na fonte. E aí ele coloca aqui nos rendimentos dele, ele coloca o que ele recebeu e o que foi retido na fonte. Recebeu
incomodo nessas horas pelo recálculo, sabe? Porque o recálculo pode gerar várias situações. E como ele oferece um rendimento à tributação na declaração de ajuste anual que compensa o imposto de renda retido na fonte, e uma tributação que é complexiva, diferente da tributação do ganho de capital, que é uma tributação definitiva, você pode ter distorções, né? E aí tem que ver como que vai fazer esse aproveitamento, esse recálculo todo, né? Esse recálculo é a parte mais complicada, não é nem o direito propriamente dito, que eu acho que a decisão está perfeita, é o recálculo. E a gente determinaria, então, no dispositivo que fosse feito o recálculo? Eu não sei como, Dênia. Eu nunca peguei um caso concreto desse. Eu já fiscalizei, já selecionei procedimentos parecidos de ganho de capital, mas nunca decidi. Porque o caso é esse, né? Você tem dois tipos de tributação. Você tem a tributação complexiva contra a tributação definitiva. E, naturalmente, que a tributação complexiva você vai aproveitar de uma maneira a compensação e na definitiva outra, né? O cara que comprou, a empresa que comprou, não é que aproveita, não? Não. Na verdade, pelo que está aqui, são as duas partes que têm que fazer a declaração. Porque em relação a ele vendeu o direito, né? Ele vendeu, seria o ganho de capital dele. Agora, houve uma fonte lá, a não ser que quando ele vendeu, quem comprou já desconsiderou essa fonte, essa possibilidade, né? Agora, como é que vai ficar o comando? Minha dúvida é só o comando. Eu concordo em gênero, número e grau em negar provimento. Eu não sei como vai ser o comando. Só negar provimento? Vamos fazer a coleta dos votos primeiro? Pode ser? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse item da pauta? Não? Então, vamos lá. Colegas, em relação ao item 312 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar a relatora. Gregório, como você vota? Congelou, Gregório. Para mim, pelo menos. Não sei se para os outros também. Por o pescoço, Gregório. Não, congelou e agora por também já tinha reiniciado. Tem que esperar que ele tenha caído lá. Alice vai entrar de novo. Gregório, oi, tá aí? Voltou. Então, tá, eu estou fazendo a coleta dos votos, o Luiz, então, está acompanhando a relatora. E você, Gregório? Acompanho. Acompanha. Francisco? Acompanho também. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho a relatora, presidente. Márcio? Acompanha também, né? Eu também acompanho a relatora. Acompanho, desculpa, estava o microfone desligado, mas é bom certificar com a voz. Tá, eu consegui ler seus lábios. Eu também acompanho a relatora. Aí, veja, a ideia aqui é consignar na ata o seguinte: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ficamos nisso? Por mim, ficamos nisso. Até o Rafael está fazendo assim. Pode ser, Márcio? Não, pode, mas eu fico sempre curioso em saber como é operacionalizado um caso igual a esse, né? Porque você muda uma tributação para outra. Uhum. Você vai tirar uma tributação da DAA, então você vai tirar aquilo da DAA, você vai recalcular a DAA, aí vai ter um novo valor da DAA. Aí você vai calcular o tributo em definitivo pela regra de apuração do ganho de capital. Aí eu não sei se eles fazem esse encontro de contas, você imagina que faça, né? Ele está dizendo aqui no acordo da DJ, não dá tempo, né? parece uma notificação de lançamento, cujo crédito tributário consiste em 9.000, a qual trata exclusivamente da coisa, depois de renda retida na fonte,
informado pelo interessado na declaração de registro anual será analisado no processo X, a ser julgado também nesta sessão. Então, eles analisaram em separado esse valor. E tu julgou separado, né? Eles analisaram junto e tu julgaste separado, né? Eu não conheci os processos aqui. Não, pode ficar no negar provimento mesmo, não tem problema. Para mim, eu fico só mesmo curioso em relação a isso. Tá certo. Tá, colegas. Então, em relação ao item 312 da pauta, do contribuinte Celso Antônio Rodrigues da Silva, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 313 da pauta, do contribuinte Marcos Stolfi. Item 313 do contribuinte Marcos Stolfi, ou Stolfi, acho que é Stolfi, tanto faz. Tanto faz não, né, tem um nome certo, mas deve ser um desses. É também de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode começar, então, a leitura. Aqui o contribuinte ele foi autuado em decorrência de omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel e juros, e sujeito a carnê-leão, acréscimo patrimonial a descoberto, falta de recolhimento do imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos e falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão. No recurso, ele trata só do ganho de capital. Ele fala que esse imóvel que ele vendeu não teve ganho de capital apurado porque ele fez várias melhorias no imóvel. Então, o valor de venda do imóvel foi feito com base nessas melhorias, e que isso não seria o ganho de capital dele, por isso que ele não declarou o ganho de capital. Ele não trouxe nos documentos dele nada para comprovar essas reformas que ele teria feito no imóvel, ou o gasto que ele teve. Ele diz que os documentos eram antigos, então por isso que ele não guardava mais nada. Então, a DRJ concluiu que, por falta de comprovação dos alegados valores gastos com reforma e ampliação no terreno em questão, deve ser mantida a infração de omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, conforme os demonstrativos que estão as folhas 291 até 318. E eu estou negando provimento ao recurso para que seja mantida a decisão da DRJ. Esse caso, então, foi só a glosa, né, das benfeitorias, das obras, enfim, por falta de comprovação. Ele só recorreu disso. A pessoa jurídica, ela tem a contabilidade, ela tem que guardar todos os documentos. Agora, em específico, na pessoa física, por exemplo, você faz uma reforma, você tem que guardar isso por 15 anos? Francisco, eu posso falar, quando eu comprei meu apartamento, há um pouco mais de 5 anos, eu fiz obra, né, eu guardei tudo. Eu guardei tudo, porque na eventualidade de eu vender de uma futura alienação, eu vou ter toda a documentação das obras que eu fiz, né, dos abatimentos que eu vou poder realizar. Aí é falta de comprovação, não tem para onde correr. E veja, você vai declarar o ganho de capital quando você fizer a declaração. Aí você faz a declaração, declara o ganho de capital. Essa declaração ela vai poder ser revisada pela fiscalização nos próximos 5 anos. A obra ela pode ter ocorrido há 10 anos atrás ou mais, né? Não tem jeito. Sim, mas veja bem, você fez uma obra, você, lá na sua declaração de bens, você já avergou o custo do valor do seu imóvel era 100, você gastou 20, você está lá, aqueles 20 estão lá. Passaram 5, 6 anos, passaram mais 5, 6 anos. A Receita não questionou isso até lá. Essa é a minha pergunta. Você não tem obrigação de ter estruturação contábil. O raciocínio é muito razoável, já que a declaração de ajuste anual é uma declaração constitutiva e qualquer valor informado no campo de bens e direitos, ele poderia provocar ao contribuinte, por exemplo, uma infração de acréscimo patrimonial descoberta. Então, ele precisaria demonstrar naturalmente aquela incorporação, né, aquela incorporação de valor. Mas veja que uma obra, quando você realiza, por exemplo, uma benfeitoria dentro da sua casa, você não necessariamente vai informar um acréscimo de valor, você informa a diferença de valor não pela obra, você informa a diferença de valor pelo andar do financiamento, por exemplo, se for o caso, ou se for de fato uma benfeitoria, se você constrói algo na sua obra e que você agrega no seu registro imobiliário, e você averba isso lá.
Nesse caso, ele declarou, ele vendeu o apartamento, ele vendeu o imóvel dele em 2007, não é, Ana? Ou 2000 quanto? 2007. Então, naquele dia, ele disse assim, olha, eu tive estas deduções. Vamos pensar no quesito de dedução, porque, de fato, é uma dedução do valor, uma soma ao custo de aquisição, na realidade, né? Então, você tem que fazer prova de que você teve direito àquilo. Não, Márcio, o ganho de capital, eu entendo que o custo de aquisição está registrado na sua que você teve até 31 de dezembro do ano anterior, está registrado na sua declaração de bens. Você construiu uma piscina, você anotou, fez lá no ano que você fez na discriminação, botou construiu a piscina e acrescentou lá no valor do bem 15 mil. Eu entendo que dentro de 5 anos você tem que provar isso aí, mas passaram 5, 6 anos, daqui a 10 anos, você está com esse bem aumentado aumentado durante 10 anos, aí lá na frente a Receita vai dizer, não, esse valor aqui a gente desconstitui, a gente não concorda com isso aqui, não. É que em regra, Francisco, até onde eu sei, você tem que declarar um imóvel pelo valor original. Não pode ficar alterando todo ano, é o valor original. Tanto é que você declara o mesmo valor todos os anos. Né? Você comprou um imóvel há 20 anos atrás, é o mesmo valor todo ano. Né? Quando você vende o imóvel, você tem ganho de capital. Aí nessa hora, se você tem como justificar a diferença por uma reforma, acréscimo, aí você comprova. Você não vai construir uma piscina e vai lá aumentar o valor. Você pode até fazer isso, né? Pode até fazer. Eu acho que é o correto. Senão, isso é o que o Márcio falou. Não, calma. Nesse caso, Dene, que você falou da piscina, por exemplo, você faz uma benfeitoria, você pode averbar na matrícula do imóvel. Eu acho que você deve averbar isso aí. Mas não é o caso, ele não alegou, né? Ele só disse que teve obra. Não é o caso concreto. Eu acho razoável o teu questionamento, que é um questionamento que se tornou ainda mais válido quando a gente estava na última conferência, nas últimas discussões aqui na roda de debates do CAF, e a força probante da DAA é uma força muito forte, é a única declaração que o contribuinte tem, ele é exigido por ela, naturalmente ela é constitutiva de crédito tributário. E nesse caso, se ele arguísse, talvez fosse o caso de, aí olha como é o oposto, ele arguiu que teve esse valor, então tá, eu vou fazer uma diligência para provar essa obra. Por quê? Porque a declaração dele faz força probante em relação a ele. Então, e se ele se defende usando a declaração, que não é o caso corrente da ANA, caberia a unidade preparadora, a autoridade lançadora, desconstituir aquilo que está informado na DAA. Como? Você declarou que você teve 200 mil de obra. Vou lá no registro imobiliário, vou procurar a tua benfeitoria no encontro, te intimo para apresentar a documentação no encontro, então você não teve 200 mil de obra, um caso hipotético. Mas o fato concreto daqui é simplesmente ele não falou nada da declaração de ajuste anual, simplesmente não apresentou documentos. Não, aí tranquilo. Eu levantei um questionamento justamente em função dessa... Excelente esse questionamento, inclusive. Excelente esse questionamento, inclusive. Um outro detalhe é que ele foi lançado em face dele 50% do valor referente ao ganho de capital e os outros 50% em face da esposa dele. E o processo que é o da esposa foi julgado ano passado, e eu juntei aqui trechos do acórdão, que também negou provimento aqui no CAF. Como é que ficou, gente, a votação aí? Eu já... Não, ninguém votou ainda não. Acho que foi unânime, não? Acompanhando todo mundo. Não, esse aqui não. Foi o unânime anterior. Esse ainda não votou, não, presidente. Não teve a colocar. A gente está em discussão ainda. Então tá. Colegas, em relação ao item 303 da pauta do contribuinte Marcos Stolf, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Trata-se aqui de ganho de capital, na alienação de imóvel, o contribuinte alega que fez obras no imóvel, mas não carregou aos autos as provas para comprovar os gastos com essas obras, né? Esse é a razão de decidir da conselheira relatora, né, Ana? Então, e ela, por conta disso, ela está negando provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Acompanha a relatora. Ok. Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Renata? Também acompanho.
Rafael. Eu acompanho o relator, presidente. Ok, Márcio. Relator. Eu também acompanho o relator. Então, em relação ao item 313 da pauta, ficará assim o resultado. Item 303 do contribuinte Marcos Stolfi. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 314 da pauta, também de relatoria da conselheira Ana. O item 314 é do recorrente, do contribuinte. Espólio de Ana Lúcia Regina Justen. Espólio de Lúcia Regina Justen. Oi? É só Lúcia. Eu falei Ana, né? Não, falei Espólio de Lúcia Regina Justen. Espólio de Lúcia Regina Justen, item 314 da pauta. É por isso que eu repito várias vezes o nome, para não era certo, assim, né? Então, tá, item 314. Ana, pode começar a leitura. Bom, aqui no processo, ela foi autuada em decorrência da apuração de acréscimo patrimonial descoberto, em razão de sinais exteriores de riqueza. Eles fizeram essa autuação com base nos extratos dela do cartão de crédito. Aí a primeira alegação dela é matéria que a gente já conhece bem, que é a possibilidade de usar esses extratos, porque não tem a quebra do sigilo bancário, como inclusive já restou decidido pelo STF. E em relação aos valores, ela fala o seguinte, que ela tinha vários cartões de crédito e que ela pagava um cartão de crédito com o outro. Então, a fatura de um ela pagava no outro, e aí ela acumulava nos cartões as despesas da família dela. Então, ela até diz assim, meu filho tinha uma conta, aí eu pagava no cartão e ele me dava o dinheiro. Então, por isso que os rendimentos que estavam declarados na declaração do imposto de renda dela não eram compatíveis com o valor das faturas do cartão de crédito. Só que ela não traz provas desses valores. Então, ela não traz nenhuma prova no sentido de quanto um filho X deu para ela pagar, o que ela estaria pagando no cartão de crédito, ou de que forma, ou que época, que valores. Ela só diz isso de uma forma genérica, até porque depois o processo fica a cargo do espólio, acho que o espólio até ficou meio de mãos atadas para fazer isso. E com relação a essa alegação que ela pagava um cartão com outro, a própria fiscalização já tinha verificado isso e fez esse abatimento na hora de fazer o lançamento. Então, eles têm, lá eles falam, eu vi que tem um Citcard e o Itaú. No Itaú, ela pagou o Citcard. Então, esse valor não está sendo incluído, porque já é um cartão que ela está pagando com o outro. E, fora isso, ela não traz mais nenhum outro documento para comprovar as despesas de terceiro que ela diz que ela pagava e que reembolsavam a ela. Então, eu estou negando o provimento e mantendo o acordo da DRJ. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 314 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Aqui é uma questão bem probatória, o contribuinte não apresentou provas, né, das alegações, e a conselheira, então, está negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Não? Luiz, como você vota? Acompanho a relatora. Relatora, Gregório. Acompanho. Francisco. Acompanho. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho a relatora. Ok, Rafael. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 314 da pauta, do contribuinte espólio de Lúcia Regina Justen, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 315 da pauta, do contribuinte Marcel Mocbel Antoine, parece francês ali, né? Anton, Marcel Mocbel Anton, item 315 de relatoria do conselheiro Gregório. Antes de começar o
Pode falar. relator iniciar a sua fala, queria só fazer uma remissão àquele processo 311, porque eu fiz uma pergunta naquela oportunidade a Francisco do processo, eu não estava conseguindo abrir aqui na oportunidade, e eu abri aqui o PDF que ele colocou, que no momento eu estava tentando abrir, estava dando um título aqui, não estava abrindo. Olha só, eu vi aqui do processo, essa diligência que a gente propôs ali, tudo bem, já está decidido, mas eu acho que ela vai ser um tanto quanto inócua, sabe? Porque o que a gente está querendo saber é o período a que ele se refere, seria antes ou depois de 2002. Ocorre que, pelo número do processo, da ação, é óbvio que ele se refere a períodos anteriores, bem anteriores. O número do processo ele foi protocolizado em 87. Ele tem um desembargo de declaração de execução em 97. Então, pela cronologia, é óbvio que isso se refere a períodos bem anteriores a 2002. E que, por isso, ele vai pedir uma informação que, de repente, não vai acrescentar muita coisa, porque pelo número do processo você já sabe, ele foi protocolizado, você já sabe que se refere a período depois de 2002, né? Luiz, o meu entendimento é a partir de 2002, mas no CAF tem entendimento que é a qualquer época. Isso, mas o que eu estou dizendo? Quando a gente pediu a diligência, quando a gente pediu pela diligência, a gente está querendo saber o quê? Qual foi o objeto da diligência? É o período, né? Para você poder aplicar o seu entendimento, não é isso? Só que isso aí é desnecessário a gente pedir isso, porque como a ação de 87 tem embargo de execução em 97, então, por óbvio que os períodos são bem anteriores a 2002, são anteriores, então a gente precisaria da diligência para julgar, tá? Eu estou fazendo esse raciocínio porque eu peguei um processo parecido com esse que o Francisco pegou, e ficou fácil de julgar, porque o processo era de 2007, eu só tenho 5 anos, foi 2007, eu só tinha 5 anos, eu só posso pedir coisas 5 anos atrás, com certeza ele se refere a períodos ulteriores a 2002, pronto. Então, eu não baixei diligência, porque ficou óbvio que o período estava explícito ali, né? E julguei o processo. Nesse caso aí, por isso, Francisco, eu lhe perguntei a data do processo, porque é um dado relevante. Porque tem na procuração o número, tem outros lugares lá, daquelas peças que você disponibilizou, vi lá em vários lugares. O processo original de 87, ele andou por muito tempo, tem uns embargos em 97, quer dizer, pela cronologia é muito claro que é um período anterior a 2002, né? Deve ser na época da outra sessão também. Eu só estou dizendo porque assim, a Receita está bem, hoje, estão com uma certa limitação de pessoal, e eles estão com uma certa dificuldade em entender até as dinâmicas internas e essas que vêm do carro. Por isso que a gente tem que ter uma certa cautela e pedir diligência, sabe? Apesar de quando é necessário, não tem nem dúvida, tem que pedir. Mas nesse caso, a gente não precisaria dessa informação, sabe? Não precisaria. Posso saber do protocolo do processo, você já sabe quando ele foi. Se ele foi em 87, não tem nada depois de 2002, né? É só essa colocação aí. Porque a gente vai mandar uma informação, a gente vai trazer uma informação que a gente já sabe. Já que está decidido, o meu voto, na verdade, era negar provimento, mas já que está decidido assim, eu vou fazer consideração que o CARP tem entendimento que, sendo esse rendimento recebido de anistiado político, em qualquer época é isento. Tem isento também. Vou fazer essa consideração que aí eu concordo com você, oportuniza todo mundo também. Eu só estou dizendo que se você for fazer como você, no sentimento, foi bastante interessante esse entendimento de colocar um marco ali, 29 de agosto de 2002, que é quando entrou no grupo. Essa diligência não é inócua para você já sabe que ela é anterior. É só aplicar o seu entendimento. É isso que eu quero colocar. Infelizmente, não deu para abrir na hora, por isso que eu lhe perguntei, mas assim, então tá aí, você mandou me remeter ao que estava. Só que na hora eu fiquei tentando abrir aqui, estava dando tipo no Adobe aqui, e eu só consegui abrir aqui, ele ficou não respondendo. Mas é só isso aí. O processo vai voltar, mas vai trazer uma informação que a gente já sabe. Tá.
eu fiz assim, Francisco, coloquei uma observação aqui nas minhas anotações, para conversar com você depois, para ver se é o caso ou não da gente embargar esse dispositivo, tá? Se você entender que realmente não precisa, né? Não. Ou você acha que é bom a diligência? Não, o meu voto, minha posição eu não tinha atinado essa data do processo. A minha posição é a partir de 2002. Então, para mim, a diligência, com essa informação do Luiz, ela é dispensável, né? Agora é o entendimento do grupo, né? Acho que... Não, mas justamente por isso seriam os embargos, se for o caso, entendeu? Porque no final das contas a gente já decidiu pela diligência. Aí a observação do DEM, acho que tem pertinência, porque se for o caso, seria o caso de embargar para então enfrentar logo o mérito do recurso. Nesse caso, eu mesmo embargo, se for o caso. Você acha aconselhável a gente embargar a decisão e já julgar? Então, considerando que pela ação judicial, pela data da ação judicial, nós já temos conhecimento de que o rendimento é anterior à lei, você acha que a gente... Eu acho sim, o voto está pronto, aí está feito, né? Mas você, Gregório, você pensa assim também? Tudo bem, embargar a decisão? Aí teria que ver a liquidação, né, da ação judicial. É uma ação muito antiga, tem embargos em 97, teria que ver até onde foi feito o cálculo, né? Por que não deixa correr esse negócio aí que tá já? Tá, perfeito. Melhor fazer assim, a gente começa a criar confusão, de repente vem alguma informação importante lá da origem, né? Vai que na liquidação tem uma parte que é anterior e uma parte que é posterior a 2002, a gente nunca sabe, né? Vamos. Então tá, deixamos assim então, tá? Vai ter depois de 2002, porque o eleitor de 87, ele foi protocolizado em 87, ele só deve ter períodos anteriores a 87, deve ser o período anterior, repetindo logo quando ele foi afastado das suas funções, né? Não vai ter depois de 2002, isso aí é tranquilo. Os embargos são de 97, então, esses cálculos, o que vai acontecer é que ele pode ter recebido bem depois, é provável que ele tenha recebido bem depois, o exercício que Francisco, o exercício é de 2008, quer dizer, e como houve embargos, com certeza o precatório ficou se estendendo, o litígio ficou se estendendo, né? Mas não é que eu não estou querendo mudar a decisão lá atrás, já foi tomada, eu estou só, assim, alertando, porque em casos futuros é interessante a gente olhar, antes a gente propor a diligência, então olhar a data que foi protocolizada. Porque eu tenho um processo, exatamente quando o Francisco começou a falar, eu fui procurar um processo meu, que é uma situação bem parecida. Só que uma pessoa tem 5 anos para pedir esse período, né? A repetição do IBET é 5 anos, você não é o período todo. Então, um que é de 2007, então ele só pode estar se referindo no máximo a 2002. Então, eu não baixei diligência. Não, eu não entendi. Repetição do IBET de que, Luiz, você está falando? Não, porque ele não está pedindo que seja... Esse aí é porque esses valores, que ele está pedindo, é porque esses valores foram descontados em imposto de renda. Então, ele está pedindo a restituição desse valor na justiça. É isso aí, a isenção desses valores. Ele está alegando isenção. Não, ele foi autuado. Ele declarou como rendimento isento e foi autuado porque o rendimento foi considerado tributável. Ele não pediu isenção Ele foi na justiça exatamente por isso. Aí ele foi para a justiça para pegar de 87 para trás todos os rendimentos que ele tinha. Aquela ação que está ali nos autos, os rendimentos que ele recebeu, se ele recebeu depois de 2008, se referem a períodos anteriores a 2002. Aí, como ele deve ter recebido em 2007, que eu vi aqui que tem, no TRF aqui tem uma quitação de 30 de agosto de 2007, ele informou como, no entendimento dele, esses rendimentos que eram anteriores a 2002, o entendimento dele, que não coincide com o seu, ele entende que esses rendimentos antes de 2002 estariam isentos. Aí, como ele só veio receber em 2007, ele declarou em 2008 como isentos. Mas pelo lado do processo, ele se refere a períodos bem anteriores a 2002. Isso aí que é chamado. Luiz, assim, é porque assim, a gente não chegou a discutir, quando a gente tenta resumir, a gente fica alguns pontos, e aí vem questionamentos, abre espaço para questionamentos, né? Mas essa lei aí, existe os benefícios do anistiado político, alguns
antes dessa lei aí, que não admitia acompanhamento de correção de salário, promoção, essa questão toda. Então, eu não tenho como dizer que não teve um benefício que ele recebeu uma diferença que refere de 2003 a 2004. Porque eu entendo que ele tem direito, se o paro dele, que continuou, que não sofreu as consequências do anistiado político, se em 2003 aquilo ali teve uma diferença salarial que ele não teve por conta dessas questões, a justiça pode ter reconhecido isso aí, e essa parte aí se refere a 2003. Você está entendendo? Então, a ação é de 87. A ação é de 1987. Se ele está declarando em 2008, os valores que ele recebeu em 2007, vai ser 2008, em 2007, e se refere a essa ação, parece que eu vi o caso, nunca vai ter depois de 2002. Vai ter não, mas é assim, Luiz, veja as possibilidades. Ele pediu os benefícios, e que tenha direito a todos os benefícios de quem não sofreu aquilo. A Marinha foi intimada, então, pode ter na informação da Marinha esse pagamento de 2008, pode ter parcela do benefício que lá ele pediu a igualdade, os benefícios. Ele não pediu um valor X, ele pediu todos os benefícios, a Marinha foi intimada, essa coisa correu, foi para lá. Então, pelo número do processo em si, eu não vejo que afaste a possibilidade de ter alguma parcela desse dinheiro que ele recebeu em 2008 que se refira a uma diferença de ganho que alguém teve que ele não teve, entendeu? E a Marinha foi para isso, correu por conta disso. Não, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Na descrição que você faz aqui, parece que é Gente, era bom a gente seguir na nossa pauta. Deixa eu só terminar, porque é relevante para os próximos. Processamento por causa da discussão. Olha só, Francisco, a gente diz, porque é o seguinte, entendeu? A gente faz de forma muito apressada, não dá tempo de você. Mas a gente está abrindo documento aqui para o comitê. Agora a gente tem que seguir adiante, né? E sempre eu consigo abrir no momento que ele está falando. Eu demoro para abrir, porque fica travando aqui. Então, o que acontece? Isso é relevante até para a infraestrutura. Mas, na verdade, Francisco, tem uma afirmação aqui diz o seguinte, que o valor exigido da notificação, o seu contribuinte afirmando, o valor que você comprou no seu voluntário, o seu voto, o valor exigido da notificação corresponde ao ano calendário 2007, correspondente ao ano calendário 2007, refere-se a proventos e salários atrasados percebidos da Marinha do Brasil, processo judicial número 87, que é o número do protocolo lá, 71/24, sendo que tais rendimentos seriam isentos de imposto de renda. Quer dizer, está bem claro que os valores que ele declarou em 2008 se referem à ação judicial, a esses valores da ação judicial, de 87. Ele está dizendo lá, especificamente, ele está dizendo que a notificação foi em função desses valores que dizem respeito ao período de 87, que ele só recebeu agora em 2007. Então, então, nunca vai ter depois de 2002. Não existe essa possibilidade. Mas tudo bem, vamos passar para frente, porque realmente... É porque ele pede, com essa lei, ela estende aqueles benefícios que as outras concederam, ela estende a todos os benefícios de quem estava na ativa, não é? Promoções, um monte de situações, alguns benefícios. E é uma possibilidade. O meu voto era por ali. Para mim não provou que esse rendimento é de 2002. Entendeu? Mas aí, como há entendimentos divergentes, eu acho razoável. Eu não vejo. Tudo bem, porque assim, tantas preocupações a gente está mandando para a Receita, coisa que a gente pode ver. Ali está bem claro, o contribuinte diz que os valores que estão na notificação se referem a salários atrasados da ação judicial de 87. Então não tem nada de 2002. Não tem como ter de 2002. Mas vamos prosseguir, presidente. Beleza. Mas as suas considerações são válidas para a gente, os próximos, até discutir a questão, aprofundar mais a discussão, né? Eu estou usando essa lógica para não ter que estar baixando diligência e necessidade. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Podemos? Então tá, gente. Essas coisas assim, desculpe o delay aí entre o que... É porque exatamente isso é fruto, isso é circunstância da modalidade que ele está fazendo, né? Assim, o acesso aos autos é bem mais difícil.
eu mesmo comigo aqui, eu tenho dificuldade em abrir em tempo real os arquivos PDF, e muito menos o processo, sabe? Então, mas vamos. Ok, colegas, depois dessa longa argumentação e discussão, vamos agora para o item 315 da pauta, do contribuinte Marcel Mockbel Anton, né, já tinha falado o nome do contribuinte, o item 315, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, então, pode fazer a leitura do relatório, do voto. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 16ª turma da DRJ de São Paulo, consubstanciado no acórdão 1678-611, folha 479 do processo. Na origem, trata-se o presente caso de auto-infração com vistas de débitos de imposto de renda da pessoa física em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração: omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Certificado de lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do susodido acordo, conforme abaixo transcrita, e aí transcrição da decisão de primeira instância. Cientificada a decisão gerada pela DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário, folhas 501, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos em síntese: nulidade da autuação por ausência de estimação de todos os cotitulares, para a comprovação da origem dos depósitos, isso com base no enunciado de súmula CARF número 29, na redação anterior à sua revisão, ocorrida em 3 de setembro de 2018. Em relação à conta corrente do Bradesco, a qual se trata de conta conjunta, os depósitos identificados se trata de ganho de capital na venda de lotes, além da movimentação de numerários feitos por sua cônjuge. Em relação à conta corrente do Santander, a duplicidade de lançamento de valores, os depósitos foram muitos de crédito e aplicação de imposto de valores mantidas na mesma agência bancária, e ainda que sejam procedentes as omissões apontadas pela fiscalização, deve ser recalculada a multa para quem incida apenas 0,5% sobre o valor total movimentado no Banco Santander. Em relação à conta corrente do HSBC, esta é utilizada somente para recebimento de aluguéis oriundos de contratos de locação. Em relação à conta corrente da Caixa, esta é utilizada somente para receber os valores oriundos de financiamento e das vendas dos imóveis de propriedade do recorrente. E, por fim, a simples presunção da omissão de renda tributável com base apenas nos depósitos bancários de origem supostamente não comprovada não pode levar à conclusão da existência do fato gerador do imposto de renda, sem contrarrazões ao relatório. Nesse caso aqui, colegas, eu estou propondo uma resolução nos seguintes termos: o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata-se presente casos de auto-infração com vistas de débito de imposto de renda da pessoa física em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração: omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovado. O contribuinte, em sua peça recursal, defende, entre outras matérias, a nulidade da autuação por ausência de estimação de todos os cotitulares para a comprovação da origem dos depósitos. Registre já que a referida súmula CARF número 29 foi revisada na sessão extraordinária de 3 de setembro de 2018, possuindo desde então a seguinte redação: os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos dela efetuados na fase que precede a lavratura da auto-infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares. Antes, a previsão era cancelar a autuação. Voltando às razões de defesa do contribuinte, neste particular, destaca o recorrente que a conta corrente do Banco Bradesco, aí citada na planilha no valor movimentado no ano de R$ 1.291.394,00, possui como cotitular a sua esposa, a senhora Luciana de Fátima Gonçalves Ferreira Antoine, cuja qual era detentora de valores e realizava diversas movimentações entre contas dela e de seu marido, o contribuinte. Com vistas a comprovar o ponto alegado, anexo recorrente os seguintes documentos: termo de inclusão de titular do Banco Bradesco, datado de 24 de julho de 2002, por meio do qual, segundo afirma, solicitou à referida instituição financeira a inclusão de sua esposa, a senhora Luciana, como cotitular da referida conta.
Aqui a gente está falando ano calendário. Depois eu volto no ano calendário. 2. Outro documento que o contribuinte apresentou. Cópia de um cheque em branco referente à referida conta com os nomes do recorrente e da sua esposa, a senhora Luciana de Fátima Gonçalves. Analisando os documentos em questão, notoriamente, a cópia do cheque constante por esse 570, verifica-se que, a princípio, assiste razão ao recorrente, quando este afirma que a conta corrente do Bradesco trata-se de conta conjunta mantida com sua esposa, a senhora Luciana de Fátima Gonçalves. Ocorre que, apenas pela cópia do cheque em questão, não é possível aferir se a conta em análise se tratava de fato de uma conta conjunta no ano calendário de 2009, período fiscalizado. Tal informação poderia, em tese, ser suprida pelo termo de inclusão de titular de folha 567. Tal documento, entretanto, está consideravelmente legível, além de não constar, pelo menos não visualmente, uma resposta do banco deferindo a inclusão solicitada. Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, o paradigma do processo administrativo fiscal entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento de diligência para a unidade de origem, para que a autoridade administrativa fiscal adote as seguintes providências. Oficial Banco Bradesco para informar se a conta corrente, número tal aí citada, era de titularidade do senhor ou contribuinte e da sua esposa no ano calendário de 2009. Após a resposta do banco, intimar o contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias, depois retornar os autos para esse conselho para o prosseguimento do julgamento. É a proposta, presidente. Assim, o cheque deixa claro que é cotitular, né? Tem o nome dos dois lá no cheque, só que no cheque não tem a data, é um cheque em branco que ele juntou. E aí, por esse termo de solicitação de inclusão de cotitular, em tese supriria, só que é um documento que está bastante legível e não tem a resposta do banco, deferindo ou não essa solicitação. Trata-se de uma solicitação. Então, o que eu quero confirmar é se no ano calendário, no período fiscalizado, a conta era dos dois ou não. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 315 da pauta, o conselheiro relator está propondo converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem instrua os autos com informação da instituição financeira quanto à titularidade dessa conta bancária. E de fato, é uma informação bastante relevante para o julgamento, né? Colegas, é uma diligência, né? Alguém diverge da proposta do conselheiro em converter em diligência? Alguém diverge? Eu também não indispensável. Eu não divirjo, ninguém diverge, então eu vou registrar, Gregório, no dispositivo assim, ó, ver se você concorda. Esse é o dispositivo para o item 315 do contribuinte Marcel Mocbel Anton. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada no voto que segue na presente resolução, cientificando o contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Pode ser assim? Em vez de colocar, instrua os autos com informação quanto à titularidade da conta do banco, tal, deixar por conta do voto lá, está bem claro no voto. Então esse é o resultado para o item 315. Vamos fazer agora, colegas, o item 316 do contribuinte João Batista Soares, também de relatoria do conselheiro Gregório. Item 316 do contribuinte João Batista Soares. Gregório, pode iniciar então a leitura. Greg, libera o microfone. É uma boa ideia. Então, esse é um caso de depósitos bancários também. No início do voto, eu falo do objeto da atuação. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser reconhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata-se do presente caso de auto de infração,
com vistas de débitos de imposto de renda da pessoa física em face da constatação pela fiscalização da seguinte infração: omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sede de recurso voluntário cerceamento do direito de defesa em razão da não entrega pela fiscalização das cópias dos documentos e planilhas que embasaram a autuação, nulidade de lançamento, vezes que embasaram documentos sem a identificação e assinatura de seus autores, o ônus da prova da existência material e fática da cobrança de qualquer tributo cabe única e exclusivamente ao fisco. Não se pode transferir para o contribuinte o dever de prova. Não realização de aumento patrimonial do recorrente, em não ocorrência do fato gerador, inconstitucionalidade e legalidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios, caráter confiscatório da multa aplicada e ofensa aos princípios da capacidade contributiva do contribuinte e da proporcionalidade. Passemos então a análise das ações de defesa do contribuinte, dos depósitos bancários e do ônus da prova. O lançamento com base em depósitos bancários, dos depósitos ou créditos bancários, que tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei 9.430, consiste numa presunção de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta e não lograr comprovar a origem destes créditos. A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja comprovada. E aí, transcrição do artigo 42. A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica regularmente intimada, não comprova mediante documentação abidônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento. Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a natureza de determinado fato. A existência do fato jurídico do depósito bancário foi comprovada pela fiscalização através dos dados bancários do contribuinte, portanto, não há presunção. O que a autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir do seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato, o fato cuja ocorrência foi provada, seja gerador de rendimentos ou proveniente de qualquer natureza. Conclui, por conseguinte, que a presunção legal de renda caracterizada por depósitos é do tipo iuris tanto relativa, ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes. É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma, créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão. Em função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de investimento, examinar-se a correspondente declaração de rendimento, titular da conta bancária, apresentar os documentos, informações e esclarecimentos com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte. Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões, o efeito prático da pressão legal é inverter o ônus da prova. Invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que é um negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde efetivamente ao fato econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, se é relativa, provar que o fato presumido não existe no caso. O texto traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36 da Lei 9784, abaixo transcrito. A comprovação da origem nos termos do disposto no artigo 42 da 9.400. Acho que o Gregório travou para vocês? Não, travou, ele já vinha com o áudio, já vinha patinando já. É bom alguém avisar ele, se ele vai continuar falando lá. Mas será que ele vai começar? Porque ele liga direto? Ele volta de onde ele parou, né? Ó. Ah, ele está voltando já. Foi eu que peguei ele. Ah, tá sem volume, Pronto. Foram alguns segundos só, tá, Gregório? Não precisa voltar do começo. Não, tranquilo. Então, a comprovação de origem nos termos do disposto no artigo 42 da 9.430 deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e principalmente que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. A necessidade de se estabelecer uma relação bionívoca
entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor, não cabendo a comprovação feita de forma genérica. Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente não somente a inquestionável observância do diploma legal. Frise que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, mas a desproporcionalidade entre o seu valor e os rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá ensejo a transformação do indício em presunção. Neste contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo em si objeto da tributação. O contribuinte deve fazer prova de suas alegações sob pena de ensejar a aplicação do aforismo jurídico. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. No processo administrativo, a norma expressa a respeito, já citado o artigo 36. Neste contexto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular. Da alegação de cesseamento de defesa. O contribuinte defende que houve cesseamento do seu direito de defesa em razão da não entrega pela fiscalização das cópias dos documentos e planilhas que embasaram a autuação, ou ainda pela nulidade do lançamento, vez que é embasado em documentos sem a identificação e assinatura de seus autores. Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância assim se manifestou. Destacou e concluiu que não se verifica o alegado cesseamento de defesa ao contribuinte, pois entre o início da ação fiscal e o seu término decorreu mais de 11 meses, período este em que o contribuinte teve a oportunidade de fazer os autos à comprovação solicitada pela autoridade fiscal. Observe-se que a fiscalização concedeu dilação de prazo para a apresentação de documentos nas duas ocasiões em que foi solicitada pelo contribuinte. À vista do não atendimento à intimação e reintimação para a apresentação dos documentos, a autoridade fiscal procedeu à emissão de requisição de informação sobre movimentação financeira em face do Banco Bradesco, que foi atendida pelo banco com encaminhamento à RFB dos extratos da conta do contribuinte, acompanhado das fichas cadastrais. Os extratos enviados pelo banco foram planilhados com identificação clara e precisa de dados, valores, histórico e instituição financeira, sendo submetido ao contribuinte para fins de comprovação da origem dos recursos creditados de sua conta bancária. Contudo, mesmo intimado e reintimado a comprovar a origem dos créditos planilhados, o contribuinte não respondeu ao questionamento. Assim, a autoridade fiscal não restou outra alternativa senão lavar o presente auto de infração. E aí prossegue a DRJ, eu vou passar adiante a leitura. Digo eu, não há reparos a ser feitos na decisão de primeira instância neste particular. De fato, tal como destacado na recorrida decisão, tem-se que a autuação fiscal contém todos os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 10 do decreto 7235, que rege o processo administrativo fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos 1 a 6 do parágrafo único, especialmente 1 a 6 e parágrafo único, especialmente aqueles necessários ao estabelecimento do contraditório permitindo a ampla defesa do autuado. Neste aspecto, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e da legalidade. Tanto é verdade que o contribuinte refutou de forma igualmente clara a imputação que lhe foi feita. Neste sentido, expôs o motivo de fato e de direito de suas alegações, os pontos de discordância, discutindo o mérito da lei relativamente à matéria envolvida, nos termos do inciso 3 do artigo 16 do decreto 7235, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência. Além disso, nos termos do artigo 59 do decreto 7235, incisos 1 e 2, a nulidade processual opera somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade incompetente ou, quanto aos despachos de decisões, ficar caracterizada a preterição ao direito de defesa, respectivamente. O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo incabível a sua declaração por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar por quanto sem fundamento legal razoável. E aí é a alegação do caráter confiscatório da multa. Ele vai trazer essa questão de inconstitucionalidade e ilegalidade. Eu trago aqui o enunciado de súmula CARF número 2, e da mesma forma em relação à taxa Selic, os enunciados de súmula 4 e 5 do CARF afastam a pretensão do contribuinte.
Por tudo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 316 da pauta, do contribuinte João Batista Soares, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo, em relação ao voto? Não? Luiz, como você vota? Vou acompanhar O relator. Francisco. Eu também acompanho o relator. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho. Márcio. Relator. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 316 da pauta, do contribuinte João Batista Soares, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu consultar aqui o nosso horário. 17h38. Temos mais um tempinho. Vamos fazer o item 300. Dá tempo, Gregório, nesse tempo que nós temos? 22 minutos? Para isso aí dá? Dá. Então, vamos fazer agora, colegas, o item 317 da pauta, do contribuinte Guilherme Romero. Guilherme Romero, do item 317, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório pode, então, iniciar a leitura. Eu vou começar direto pelo voto, presidente. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata os presentes casos de autos de infração com vistas de débito de imposto de renda da pessoa física, em face da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada, omissão/apuração incorreta de ganhos no mercado de renda variável obtidos em operações de day trade na Bolsa de Valores. A DRJ, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo, julgou procedente em parte a impugnação apresentada, excluindo da base de cálculo do crédito tributário, atinente à omissão de rendimentos por falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, os seguintes valores. E aí os valores foram excluídos com a DRJ. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte, reiterando parcialmente o termo da impugnação apresentada, defende em sede de recurso voluntário o cerceamento de defesa em face da impossibilidade de acesso a todos os elementos de convicção que fundamentam a aplicação, a impossibilidade de tributar os valores oriundos do próprio contribuinte, a duplicidade da atuação sobre os mesmos valores em renda variável e depósitos em origem, o caráter confiscatório da multa aplicada e a impossibilidade de utilização da taxa livre como juros moratórios. Passemos, então, à análise das ações de defesa do contribuinte. Aí, aqui em relação ao cesseamento de defesa, o contribuinte defende que o cesseamento de seu direito de defesa sobre o argumento de que o seu patrono não teve acesso aos arquivos que supostamente teriam sido enviados por meios magnéticos. Tal alegação registra se refere especificamente à infração de omissão/apuração incorreta de ganhos no mercado de renda variável obtido em operações de day trade da Bolsa de Valores. É o que se impede depois de certa abaixo reproduzido da impugnação. Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que é totalmente improcedente a argumentação de que os demonstrativos em arquivos em meio magnéticos teriam sido supostamente enviados para análise e posicionamento do direito passivo e que o patrono, que está defendendo o impugnante, só teve acesso aos documentos que foram materializados e sim a materialização dos documentos, a defesa teria sido prejudicada. Se não vejamos, nos termos da intimação fiscal número 5 e 5GRM, 5GRG, está registrado o envio desses arquivos em anexo, assim como aviso de recebimento AR. Também consta a informação desse envio. Assim, em caso de tal anexo não houvesse acompanhado a intimação, bastaria o sujeito passivo ou seu patrono entrar em contato com o fisco para providenciar. Além disso, dos autos não consta nenhum entrave que impossibilitasse vistas dos autos. E, por último, o interessado, diante do evidente lançamento, deveria então elaborar demonstrativos apurando seus rendimentos nas operações de renda variável com os comprovantes que a corretora de valores manda aos investidores. Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular, e aí pelas mesmas razões e fundamentos que eu acabei de expor em relação ao julgamento que acabamos de fazer, eu nego provimento ao recurso contrário neste particular.
da alegação de impossibilidade de tributar os valores oriundos do próprio contribuinte. Neste ponto, o recorrente defende que, da lista de créditos tributados, alguns são oriundos da conta 6681, dígito 06900/500, sendo certo que, nas contas mantidas no Banco Itaú, a terminação /500 significa que é uma conta poupança aberta para aplicação automática dos valores da conta corrente. Desta forma, pugnou pela exclusão do lançamento fiscal dos seguintes depósitos tidos como de origem não comprovada. Aí a tabela. A DRJ, considerando que o contribuinte não comprovou a origem dos recursos existentes na conta poupança, excluiu da autuação apenas o depósito de R$100 datado de janeiro de 2008, por se tratar de um saldo já existente na referida conta poupança em final do ano calendário 2007. Como se vê, o órgão julgador de primeira instância entendeu pela manutenção dos referidos depósitos como base presumida de omissão de rendimentos, ao argumento de que não foram identificadas as origens dos recursos que possibilitaram as transferências entre a poupança e a conta corrente. Tal entendimento, entretanto, não encontra guarida na legislação de regência da matéria. Inicialmente, deve-se esclarecer que o artigo 42 da Lei 9.430 prevê expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem comprovada caracterizam como omissão de rendimentos para efeitos de tributação do imposto de renda abaixo transcrito. No entanto, o parágrafo 3º, inciso 1 deste mesmo dispositivo, é expresso afirmar que os valores oriundos de outras contas de titularidade da própria pessoa não serão considerados para efeitos de presunção da receita omitida, aí também a transcrição do referido dispositivo. No caso, o órgão julgador de primeira instância, mesmo observando que os depósitos tiveram origem na conta poupança do recorrente, concluiu que era preciso ter conhecimento dos recursos que estavam nesta poupança para, assim, saber de onde vieram os valores que possibilitaram as transferências para a conta corrente. No entanto, tal entendimento, conforme já exposto, vai de conta à disposição legal, a qual prevê expressamente que não fazem parte da presunção de omissão de rendimentos valores decorrentes de transferências de outras contas para a própria pessoa. Neste aspecto, devem ser excluídas da base de cálculo do presente lançamento, por se revestirem de meras transferências entre contas de mesma titularidade dos valores abaixo indicados. Aí são 3 valores que constam nessa tabela. Da alegação de duplicidade da atuação sobre os mesmos valores. Neste ponto, o contribuinte defendeu em síntese que, dentre os valores utilizados como base de cálculo para a tributação dos rendimentos títulos omissos, está exatamente um crédito que facilmente se identifica como sendo originário daquela corretora. Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que o contribuinte afirma que o valor de R$ 160.542,00 tributados com omissão de rendimentos oriundos de depósitos bancários sem comprovação de origem refere-se a ganho na operação de valores de renda variável obtidos junto à corretora Spinelli, depositante desse valor, e que já foi tributado como tal na auto-infração, e assim sendo, requer sua exclusão da base de cálculo da referida omissão de depósito bancário. Do auto-infração, entretanto, na apuração do ganho nas operações de renda variável, está bem definida pontual e especificamente aí os valores citados de 10 milhões e 2 milhões, ou seja, 4 e 3 meses, respectivamente, antes do referido depósito da Spinelli. Dessa verificação, ficou demonstrado que o referido valor não integrou a base de cálculo para apurar ganho de renda variável, e como não foi comprovada a origem desse depósito, está corretamente lançado como omissão de rendimentos. Cabe esclarecer que o fato de a mencionada corretora ser a depositante não é suficiente para considerar como sendo referente a ganho de renda variável. O impugnante deveria demonstrar esse fato como documentação idônea, com demonstrativos de apuração, comprovantes de retenção de imposto, entre outros documentos pertinentes. Não há reparos a serem feitos na recorrida da decisão neste particular. De fato, tal como destacado pelo colegiado da COL, o fato de a mencionada corretora ser a depositante não é suficiente para considerar como sendo referente a ganho de renda variável. Pode ser, por exemplo, um simples resgate de determinado valor aplicado sem apuração de ganho, ou ainda resultado em operações comuns, as quais não fazem parte da infração 2 da autuação fiscal. Neste caso, caberia ao contribuinte demonstrar, de forma detalhada, os ganhos por si oferidos nas operações de day trade e, por conseguinte, a apuração e recolhimento do imposto do respectivo IR incidente sobre essas operações, não apenas para evidenciar a duplicidade da atuação, mas principalmente a insubsistência da própria inflação referente aos ganhos líquidos no mercado variável. Aí a alegação do caráter confiscatório da multa,
trago o enunciado do súmula CARF número 2 para afastar a pretensão do contribuinte neste particular. E em relação à alegação da taxa Selic, também eu trago os enunciados de súmula CARF 4 e 5, também afasta a pretensão do contribuinte neste particular. A conclusão é, ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte, excluindo da base de cálculo da infração 1, que é referente a depósitos bancários de origem não comprovada, os valores abaixo indicados, e aí eu trago a tabela. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Tira uma dúvida só, na parte do provimento que você está dando, a DRJ reconhece que são originários de poupança dele. Só que daí ela entra num outro mérito para saber se o valor era dele mesmo, é isso? Assim, foi autuada a conta corrente. Os depósitos da conta corrente. A esses valores o contribuinte falou que veio da poupança. Foi da poupança para a conta corrente, transferência entre contas. A DRJ reconheceu que veio da conta poupança, só que ela queria saber a origem daqui. Como é que entrou aqui, a que título, a que natureza. Como eu não sei qual é a natureza aqui, então ela manteve a autuação. Tá, mas quando ela intimou, ele não intimou das poupanças, só da conta corrente? Só da conta corrente, foi objeto da conta corrente. Gregório, aqui o lançamento não foi só depósito bancário de origem não comprovada, né? Teve outros... Não, teve renda variável no mercado de operações de day trade, fração 2. Perfeito. Colegas, em relação ao item 317 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para que seja excluído da base de cálculo do lançamento aqueles valores, aqueles 3 valores que ele relaciona no voto, numa tabela que segue na conclusão do voto. Os valores de 10 mil, de 3 mil e de 24.565,50, que são transferências da conta de poupança do contribuinte para a conta corrente. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Então, vamos lá. Luiz, como você vota? Acompanho o relator. Francisco, como você vota? Eu também acompanho o relator. Renata? Também acompanho. Rafael? Eu acompanho o relator, presidente. Márcio? Acompanho o relator, presidente. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Gregório, veja se fica de acordo com o seu voto esse dispositivo aqui. Para o item 317 do contribuinte Guilherme Romero. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do lançamento referente a depósitos bancários de origem não comprovada, os depósitos de 10 mil, 3 mil e 24.565,50, referentes a transferências de recursos da conta poupança do próprio contribuinte, conforme detalhado no voto do relator. Pode ser assim? Né? Então, excluída a base de cálculo do lançamento referente a esses depósitos de origem não comprovada, os depósitos de 10 mil, 3 mil e 24.565,50, referentes a transferências da conta de poupança do próprio contribuinte, conforme detalhado no voto. Tá? Eu vi lá no seu voto, você explica certinho como que foi feito isso. Então, colegas, essa é a decisão para o item 317 da pauta. Falta 8 minutos e meio. 8 minutos e meio. O próximo é meu. Eu não sei se vai dar tempo, não, falando bem sincero. Tá. Se alguém tiver um aí que quer certeza, pode passar, porque... Tá. Nesses, colegas, veja, a gente tem
8 minutos. Tem algum processo desses, da sequência de vocês, que dá para fazer em 8 minutos? Meus não. Os teus não, né? Os teus ali, Renata, tem algum que é tranquilo, que... O problema é que essas matérias todas é acréscimo patrimonial, depósito bancário, né? Essas matérias são... Ô, Rê, você precisa abrir teu microfone, Rê. Tá. Deixa eu ver se eu tenho algum. Eu não tenho, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum fascínio. Talvez. Deixa eu ver desses aqui. Alguma. Tranquilo. Não sei se isso aí é fácil. Peraí. 2 minutos. Renata, tem um processo 335 teu, é despesa médica. 335? Peraí, calma. É despesa médica. 335, Luiz Teixeira de Matos. Ah, não é não. Isso aí é difícil. É difícil? Então, Eu lembro dele no trabalho desse processo. Deixa eu ver o Ali, esse Ali aí, parece que eu acho que eu lembro que ele é fácil. Esse que está aí na sequência. Deixa eu achar minha pasta de votos. Suas 12. Tem um da Renata, que ele é de setembro do ano passado, de 2019. É o do Quem é? Eduardo de Paulo Alonso. Ah, mas eu acho que ele também, não sei se eu preciso ver, pode ser. A gente esquece, né? Então, ali é fácil, aí tem investigo. o Ali? Né? Então vamos lá, qual que é? Esse é o... Esse é o 322. 322? Isso. Colegas, vamos fazer agora o item 300. Nós temos uns 6 minutos, tá? Eu lembrava que ele era facinho. Tá, item 322 da pauta, do contribuinte Ali Ahmad El Ismaili, sei lá. Ismaili. Okay. Renata, pode então fazer ali. Vou falar pro voto, tá? Ok. Por edital, tá? Então, vamos pro voto, que daí vai dar certinho. Então, o artigo 23 do Decreto 7235 disciplina as formas de intimação do contribuinte conforme a seguir. Então, pode ser a intimação, né, e tal. E aí, vou lá para a parte só que eu destaquei. Tem as formas tais por intimação e eu destaquei parágrafo 1º, quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado. Inciso 2º, a independência franqueada ao público do órgão encarregado da intimação. Parágrafo 2º, considera-se feita a intimação. Inciso 4º, 15 dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. No dispositivo acima reproduzido, verifica-se que as formas preferenciais de comunicação dos atos ao contribuinte são a intimação pessoal, por via postal, telegráfica ou por outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo ou por meio eletrônico. A intimação do contribuinte por edital é meio excepcional de intimação do contribuinte, de que deve se valer a autoridade fiscal apenas quando um dos meios antes mencionados resultar improfícuo. Pois bem, o aviso de recebimento da correspondência enviada ao recorrente com o objetivo de intimá-lo do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação retornou com a informação dos Correios de que ele houvera se mudado de endereço. Importante mencionar que ele foi intimado diversas vezes ao longo do procedimento fiscal nesse mesmo endereço informado. Assim, procedeu-se a sua intimação por edital, conforme prevê a legislação para hipóteses que tais. Conforme se verifica do edital de número 35 de 2000/12, que está a folha 541, nos termos do artigo 23, inciso 3º do decreto 7235 de 72, o contribuinte foi cientificado do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação aos 16/10/2012, uma terça-feira, 16º dia contado de sua afixação, que ocorreu a 1/10/2012, interpôs recurso voluntário contra aquela decisão aos 8/2/2013, uma sexta-feira, folha 543 seguintes, que está o recurso voluntário.
Assim, tendo o edital sido afixado a 1/10/2012, nesta data ocorreu a sua publicação, posto que no momento de sua afixação foi que o edital se tornou público, considerando-se, portanto, intimado o contribuinte daquela decisão nos termos do dispositivo legal acima citado, 15 dias após a sua fixação, ou seja, no dia 16/10/2012, passando a transcorrer a partir daí o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do mesmo decreto número 70.235/72, para a interposição do seu recurso voluntário. Nos termos do que dispõe o dispositivo, artigo 33, por sua vez, o prazo dispõe de 30 dias, após expira o prazo de 30 dias para interpor recurso voluntário. Dispõe ainda o artigo 5º, também desse mesmo decreto, que os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Por sua vez, o artigo 1003, parágrafo 6º do novo Código de Processo Civil dispõe que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de deposição do seu recurso. Pois bem, de acordo com os dispositivos acima transcritos, o termo inicial da contagem do prazo para a interposição do recurso voluntário pelo recorrente ocorrer no dia 17/10, acho que eu estou repetitiva, sendo, portanto, o termo final para a interposição desse recurso dia 15/11/2012, uma quinta-feira, que, por se tratar de feriado, prorrogou-se para o dia 16/11/2012, sexta-feira. Ocorre que o recurso voluntário somente foi interposto aos 8/12/2013, quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no artigo 33. Desse modo, o recurso é flagrantemente intempestivo. Ante exposto, a vista sua intempestividade, voto por não conhecer o recurso voluntário. Eu estou lendo aqui, parece que nem é um recurso isso aqui, né? O dele? É. Até né? Mas ele tenta falar que o recurso... ele tenta fazer as razões dele serem... Né? Pelos motivos expostos, vem o contribuinte requerer seja concedido prazo para proceder à quitação ou parcelamento do débito com o pagamento do valor bruto da dívida, R$40 mil, podendo assim quitar o débito dentro de suas possibilidades financeiras, dentro... Sei lá. Mas, de fato, de qualquer jeito, ele não está sendo conhecido, né? Se é um argumento ou não, ele não enfrentou a tempestividade. Vamos voltar logo, presidente? Isso. Até pelo tempo, falta 1 minuto. Tá, vamos lá. A conselheira relatora, colegas, em relação a esse item da pauta, o item 322, do contribuinte Ali Ahmad El Ismaili, não está conhecendo do recurso por intempestividade. Luiz, como você vota? Acompanha a relatora. Gregório. Deixa eu voltar para a imagem agora. Acompanha a relatora, porque estava sem imagem aqui. Gregório. Francisco. Eu também acompanho. Rafael. Acompanha a relatora. Márcio. Acompanho a relatora. Ana. Acompanha a relatora. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 322 da pauta, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Ok? Esse foi o item 322 da pauta, o último item a ser julgado hoje, tá? E aí nós podemos, então, encerrar nossa sessão de julgamento do dia de hoje e retomamos amanhã, dia 4 às 9 horas da manhã. Então tá, Francisco, Rafael e Janaíne podem encerrar a gravação.